Confira no 4º episódio da série. Conheceremos a capital do ecoturismo e turismo de aventura do Mato Grosso, a região de Nobres. Em seus rios de águas cristalinas, faremos flutuação para observação da vida aquática. Passeio de boia cross no interior da mata. Mergulharemos com mais peixes na cachoeira mais exuberante da região. E desceremos uma montanha de tirolesa. Visitaremos também a Lagoa das Araras, de beleza singular e envolvente. Deixaremos Nobres e chegaremos ao famoso Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Visitaremos o belo cartão postal, a Cachoeira do Véu de Noiva. E do alto do céu, contemplaremos o mais magnífico pôr do sol da expedição. Se você gosta do nosso conteúdo, apoie o Dakar Overland. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Com a sua ajuda, poderemos trazer mais destinos incríveis para expedições 4x4. No episódio anterior, embarcamos em um empolgante safari no Pantanal. Avistamos as onças pintadas em seu habitat natural. Amanhecia na pacata Nobres. A pousada Rota das Águas localizava-se estrategicamente na via principal e no centro de todos os passeios. Tivemos ainda uma tranquila noite de sono e acordamos ao canto dos pássaros. Além de pousada, a Rota das Águas é também agência, onde adquirimos os ingressos para as atrações. O café da manhã foi servido. Compramos alguns mantimentos e partimos para um dia de muitas belezas naturais. Acabou o asfalto já. O asfalto logo deu lugar à terra. Gente, mas só pra trás. Poeirão. Tony, come poeira! Não dá nem pra ver o Tony aqui, cadê? Rios cristalinos cheios de peixes, grutas e cachoeiras, a combinação que fez a fama de bonito no Mato Grosso do Sul, também encontramos em Nobres. Destino para mergulho e flutuação, todavia ainda rústico e selvagem. O charme de Nobres reside justamente em sua simplicidade. Chegamos à primeira atração do dia, flutuação no Rio Triste. Fomos recebidos pelo proprietário, que ainda gentilmente passou um café fresquinho para o grupo. A hospitalidade aqui no Rio Triste. Viemos tomar um cafezinho aqui com eles, olha só que legal. Isso, muito bom, prazeroso. Bora lá pra flutuação no Rio Triste? Oi, Edmilson, um prazer! E aí, vamos fazer a flutuação então? Vamos. Antes de iniciarmos a flutuação, vestimos os coletes e recebemos os snorkels. Que lugar esplêndido! Conseguimos enxergar todo o interior até o fundo do rio. Ao arremessarem ração, dezenas de peixes surgiam à tona d'água. A temperatura da água estava agradável. A translucidez da água impressionava. Nadamos com piracutangas, dourados, lambaris e avistamos inclusive as raias, de aparição rara, destaque desta atração. Flutuar no Rio Triste foi mágico, divertido e inacreditavelmente terapêutico. Estamos aqui no Rio Triste. Aqui no Rio Triste havia uma convidativa estrutura para piquenique, onde pudemos preparar nosso almoço. Foi a oportunidade para estrearmos os novos equipamentos de camping que carregávamos.
churrasco com o casal Tony e Ju, picanha e camarão rosa. Sempre levamos cup noodles nas expedições. Turbinados assim, ficaram ainda mais deliciosos. Vamos seguir para a próxima atração. Muito obrigada ao pessoal do Rio Triste. Nossa, nós fomos muito bem recebidos. Caramba, macho, até tá cessar de propósito pra levantar mais pão, né? Boa tarde. Tudo bem? Esse aqui é o nosso lanche. Chegamos ao Parque Sesc Serra Azul. Encontramos nosso guia e também buscamos os equipamentos para a tirolesa. O Sesc Serra Azul é um parque de aventura, onde está um dos principais atrativos da região de Nobres, a Cachoeira Serra Azul. Contudo, a cachoeira ficava no alto da montanha, é preciso superar 470 degraus. Vamos lá, gente! 470 degraus até a cachoeira! Finalmente o som da cachoeira estava cada vez mais próximo. Com queda de 50 metros, a Cachoeira Serra Azul é rodeada de paredões de arenito que formam o lago cristalino para a flutuação. Então, pessoal, vocês estão com um horário exclusivo, o espaço é todo de vocês. De acordo com o número de visitantes, há controle de tempo de permanência na cachoeira. Mas hoje, este paraíso era somente nosso. Que privilégio! A quantidade e o tamanho dos peixes no lago era surpreendente. O retorno poderia ser feito a pé, pelo mesmo caminho da vinda, ou descendo uma tirolesa de 700 metros. Vamos todos pelo atalho mais emocionante. Pronto! Adeus. Tchau, tchau. A próxima atração reservamos precisamente para o fim da tarde. A Lagoa das Araras parecia uma pintura, de beleza singular e envolvente. Sua paisagem é formada por buritis e seu reflexo na água, combinado às cores do sol se pondo, tornava o cenário ainda mais sublime.
havia um deck com diversos pontos de observação. Os caules ocos dos buritis proporcionavam abrigo para as araras e outras aves. Com o pôr do sol, as araras estavam retornando aos ninhos, ostentando um sonoro espetáculo. Antes de voltarmos para a pousada, visitamos uma loja de artesanato. O jantar de hoje estava reservado no restaurante mais famoso de Nobres. A poucos metros da nossa pousada, fomos a pé, imaginando se o anfitrião iria nos receber a caráter. O proprietário do Rancho do Chapolin preparou um caprichado e farto jantar. Estamos em Nobres, em nossa segunda refeição na cidade. Tem um restaurante super famoso na cidade que abriu exclusivamente para nós. Tá aqui atrás de mim. Vamos voltar pro restaurante. Aqui no pão. Experimentamos seu prestigiado carro-chefe, peixe na folha de bananeira. Um primor. Recheio do queijo. Todos os móveis e utensílios guardavam uma história. Desfrutamos um delicioso jantar e um divertido bate-papo com esta personalidade de Nobres. Tudo de bom pra você, tá? Ah lá, vamos tirar uma foto lá. Aê! Amanheceu, e a tranquilidade que pairava aqui ainda nos surpreendia. Havia até mesmo muitos cavalos no outro lado da rodovia. Carregamos as bagagens e partimos para a primeira atração do dia, ainda em Nobres. Chegamos ao Boia Cross do Juca, vai ser um dia divertido. Chegamos ao Boia Cross do Juca. O casal de proprietários nos aguardava. Bom dia, vamos chegar. Bom dia! E eles mesmos nos guiarão neste passeio. Pau de arara! Para chegarmos próximo ao Rio Salobra, pegamos uma divertida carona em Pau de Arara. Se fosse um chapéu, peraí. Eu tô achando que minha cabeça é triangular, peraí. Aí. Pronto! Me ajuda, tipo, elegantes. Que refúgio exclusivo! Mais forte? Bom, este aqui é o Rio Saloba, nós vamos descer 630 metros, rio abaixo, nessas boias. A corredeira nos conduzia pelo interior da mata fechada. É forte esse banquinho, né? Igual aquele situação. Cadê o Márcio? Ah, lá longe. Você viu uma árvore de 200 anos? Legal. E nos divertimos nas pequenas quedas d'água. But I see the light now. Think I could make it out. Don't tell me that I might be wrong. I just wanna live and let go and just lose control.
Boia Cross do Juca é atração para todas as idades. Esta piscina natural era tão convidativa que não resistimos e voltamos todos para a água. Infelizmente era hora de nos despedirmos do Milton e da sua esposa e também de Nobres. Esta região linda ganhou nossos corações. Conhecemos as pessoas mais amáveis, de quem sempre recordaremos com gratidão. Vamos continuar nossa jornada. Nobres foi o ponto mais ao norte da nossa expedição. A partir daqui, iniciaremos o caminho de retorno, passando ainda por Chapada dos Guimarães. Serão 200 quilômetros para percorrer até nosso destino do dia. Uma atração desta região é a Represa do Manso. Passava do meio-dia, fizemos então um pequeno desvio para conhecer e almoçar neste destino de lazer náutico. Continuamos viagem rumo à Chapada dos Guimarães. Paisagens imponentes começaram a despontar. Estávamos percorrendo a MT-251, que cruza o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães em grande extensão. Que paisagem maravilhosa! A entrada para o Parque Nacional da Chapada dos Guimarães era gratuita. Estacionamos próximo ao centro de visitantes, onde há um restaurante e uma lojinha de artesanato. Esse aqui é de babaçu, esse aqui é de coco. Vou levar para a minha sogra, a mãe do Márcio. O principal ponto de visitação do parque é a Cachoeira do Véu de Noiva. Chegamos ao Parque Nacional da Chapada dos Guimarães e estamos diante da primeira atração aqui do parque, a Cachoeira Véu da Noiva. Formada pelo rio Cochipó, sua queda livre de 86 metros encontra um exuberante vale com escarpas de arenito em forma de ferradura. Deixamos o parque e seguimos para o próximo atrativo. O Mirante Alto do Céu localiza-se uma propriedade particular. Pagamos o ingresso no restaurante e, em poucos metros, chegamos a uma plataforma à borda do paredão com uma vista panorâmica privilegiada. Lugar perfeito para desfrutar a companhia dos bons amigos. O Mirante Alto do Céu é, com certeza, um dos lugares mais charmosos e esplêndidos da Chapada dos Guimarães. O sol começou a se pôr, surpreendendo a todos com um majestoso espetáculo. No mirante funcionava também um barzinho e tocava uma agradável seleção de músicas. E como em um passe de mágica, a capital Cuiabá surgiu iluminada no horizonte. Na Chapada dos Guimarães ficaremos hospedados na pousada Viládio Chapada. Fomos calorosamente recebidos pelo Otávio, proprietário deste casarão, que transformou em uma charmosíssima pousada.
As suítes eram muito mais lindas que mostradas nas fotos. Amplas e aconchegantes, e completas, com ar-condicionado, televisor e frigobar. Há inclusive um elegante quarto quádruplo para a família. O casarão possuía diversos ambientes, todos ricamente decorados. E tão convidativos que preferimos pedir uma comida e relaxar no jardim. Jantamos pizza. E o Tony ainda serviu salmão defumado com azeite trufado. Primeiro jantar na Chapada vai ser aqui dentro da pousada Viládio Chapada. E o Tony não perde a frescura mesmo em delivery, olha só. Que qual que é a entrada, Tony? Salmão defumado, direto da Alasca, e trufa, direto do Oeste Ouro Preto. Isso aqui é uma pizza pantaneira. Tem banana. Nossa! É, banana frita. Carne seca, mussarela e uma cebolinha por cima. Foi o encerramento perfeito deste dia extraordinário. Não perca no próximo episódio. Continuaremos explorando as belezas naturais da Chapada dos Guimarães. Enfrentaremos caminhos exclusivos para veículos 4x4. Trilharemos por entre as formações rochosas e mirantes na beira dos paredões na Cidade de Pedra. Chegaremos à maior gruta de arenito do Brasil e a uma lagoa de um incrível tom de azul turquesa. No retorno para casa, conheceremos ainda Campo Grande e visitaremos uma incomum feira noturna. Confira como foi o término de mais uma incrível expedição do Dakar Overland. Se você gosta da forma como relatamos nossas viagens, inscreva-se no canal e ative as notificações. Com o seu reconhecimento do nosso trabalho, poderemos continuar produzindo mais conteúdos para os futuros viajantes. Muito obrigada aos membros do Clube Dakar Overland e principalmente aos nossos patrocinadores. Sem vocês, esta grande aventura não seria possível. Até o próximo episódio!